O acolhimento, ele acontece no primeiro dia de aula do estudante. Então, os estudos estatísticos mostram que quando uma pessoa vai, seja na sua escola, seja no seu trabalho, o primeiro dia dessas pessoas é o dia mais importante da vida dessa pessoa dali para diante. Porque é o dia que a pessoa está mais curiosa, está mais interessada, está mais despertada para ver as coisas que estão acontecendo, que vai acontecer, que pode acontecer, tá? Então, o acolhimento, ele não veio simplesmente por vir, sabe? Ele tem um significado e um impacto muito grande na vida do estudante e também na vida do educador. Então, o acolhimento para o estudante é o primeiro dia mais importante da sua vida no seu ciclo escolar, na sua escola. 3 principais objetivos que o acolhimento deve atingir, quais são? O primeiro deles, o mais importante, fazer os estudantes sonharem, seja nos anos iniciais, nos anos finais ou no ensino médio. Por isso que tem lá o varal dos sonhos, que no final do acolhimento, se o acolhimento foi legal, foi bem feito, quase todos os estudantes colocaram lá os seus sonhos. Sonho pode ser aquela coisa inatingível, pode ser aquela coisa impossível. Quem tem sonho, acorda feliz, né? Quem tem sonho, acorda disposto a fazer as coisas. Então, as pessoas têm que apoiar o sonho da criança, ou seja, os professores, educadores, diretores, também a sua família. Então, é importante, diretores, vocês falarem para os pais, nas entrevistas ou nos primeiros contatos com os familiares, a primeira coisa que vocês têm que falar para os pais, para os familiares, é, essa escola trabalha com sonhos. Sonhos são coisas que podem ser impossíveis, que podem ser imagináveis, inatingíveis, mas, pai, como a gente trabalha com sonho, apoie o sonho do seu filho, mesmo que você ache que ele seja impossível. Porque a criança que sonha tem disposição para acordar, ir para a escola e para estudar. Então, Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um dos idealizadores do programa Ensino Integral, ele fala que o primeiro passo para uma criança evoluir, para se desenvolver, é ela ter um sonho. Então, esse é o principal objetivo do acolhimento, quer dizer, fazer a molecada sonhar, mas todo mundo precisa saber que todos nós precisamos apoiar os sonhos das crianças, dos adolescentes, mesmo que eles sejam totalmente impossíveis. Importante é sonhar. Tem gente que vai colocar lá o seu projeto de vida, né? Um projeto de vida pode ser um sonho. Um sonho pode ser um projeto de vida, mas o projeto de vida já é um objetivo, já é uma meta a ser alcançada. A evolução natural é sonhar, depois transformar esse sonho ou deixar esse sonho com um projeto de vida. O projeto de vida não é exclusivamente uma profissão. O projeto de vida é o indivíduo que você quer ser, seja estudante, profissional, seja um marido, seja um pai. Qual pai, qual marido, qual profissional que você quer ser lá na frente, começando a partir de agora como jovem. Então, o projeto de vida, pessoal, claro que a gente trabalha com uma profissão, mas é muito mais do que uma profissão. Então, esse é o principal objetivo do acolhimento. Então, tudo que você fizer no acolhimento, pessoal, tem que direcionar, atingir esse objetivo, fazer a molecada sonhar e ter o seu projeto de vida. Todas as atividades, todas as dinâmicas, os exercícios que vocês fizerem, tem que levar a molecada para atingir esse objetivo aí principal. Agora, o segundo objetivo do programa do acolhimento é fazer a molecada ter contato com os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Que a molecada tenha uma consciência mínima do que é cada um dos 4 pilares. Ela enxergar importância e significado em cada um desses 4 pilares. Ficarem sensibilizados, falar, esse negócio aí é importante. Estarem também comprometidos, quererem praticar os 4 pilares. O acolhimento precisa trazer isso para a molecada. O terceiro objetivo do acolhimento é também trabalhar o protagonismo juvenil. Lá nos anos iniciais, o protagonismo é muito desenvolvido pelas assembleias, e é diferente dos anos finais de ensino médio, que é o clube juvenil. Trabalhar o protagonismo, trabalhar a autonomia, trabalhar a competência e trabalhar a solidariedade. Cooperação, trabalho em equipe, objetivo comum para todos. O acolhimento também tem esse papel, nesse terceiro objetivo, de trabalhar o protagonismo juvenil, para que eles tenham uma consciência mínima, se sensibilizem, achem que isso é importante, se comprometam, queiram fazer também o seu protagonismo, e eles ficarem com aquele pensamento, né, no acolhimento, falar, caramba, 4 pilares é importante, eu acho que eu vou ter que aprender isso aí. Protagonismo também é importante.
acho que eu vou ter que aprender isso também, né? Para quê? Para buscar o meu projeto de vida. Para eu buscar o meu projeto de vida, eu preciso estudar. Eu preciso conquistar a excelência acadêmica, que está por trás, com um pano de fundo, em tudo isso no acolhimento, pessoal. Então, todas as dinâmicas, atividades e exercícios que a gente venha fazer no acolhimento, a equipe gestora, o trio gestor principalmente, tem que orientar, né, os seus acolhedores a como trabalhar isso na dinâmica do acolhimento. O que acontece no acolhimento deve acontecer a partir do segundo dia de aula até o último dia do estudante na escola, pessoal. Quem deve fazer isso? Os educadores. Falando com amor, né? Se a molecada aprende tudo isso, tem aquela sensibilização, tem aquela formação preliminar, ainda no acolhimento, e depois, no segundo dia, os professores continuam esses exercícios, né? Sonhar, projeto de vida, 4 pilares, protagonismo. Tem que acontecer isso todos os dias, e aí o que vai acontecer? A cada dia, eles estarão mais desenvolvidos para chegar lá no seu protagonismo juvenil. Agora, falando um pouquinho com a dor, que isso acontece, infelizmente, ainda, né, em algumas escolas quando começam, porque também não estão conscientes, né, de tudo isso que o PEI exige, né? O que acontece em muitas escolas? Tem um acolhimento que faz tudo isso que a gente está falando. Aí, no segundo dia, no terceiro, quarto, quinto dia de aula, o aluno começa a perceber que aquilo que ele viu no acolhimento não acontece na escola. Aí fica difícil. Então, você vê atitudes e comportamentos dos adultos que comprometem aquilo que foi falado no acolhimento. O que é mais importante fazer antes, Cleide, do acolhimento? Que antes o acolhimento, ele é de sucesso quando ele acontece um pouco antes do aluno, que é o acolhimento do professor no planejamento. O que seria esse acolhimento? Não é o café, o bolo, o lanche de metro que a gente sempre organiza, não é isso. Mas é o professor entrar na escola e no primeiro painel ele encontrar ali, entendeu? A agenda da escola de janeiro de 23 e a agenda da escola de fevereiro de 23. É o primeiro... Nossa, a gente já sabe o que vai fazer em fevereiro. A agenda da escola, a agenda do diretor, do vice e do coordenador. Eu acho que essas agendas têm que estar publicadas lá na entrada, para o pai ver, para todo mundo que passa ali. Nossa, hoje é dia tal, hoje tem planejamento. Quando o professor chega na sala dos professores, ele deve encontrar ali, né, o horário de aula dele, sabe? O horário pronto. Ah, mas eu não tenho ainda o meu quadro de professores, a minha matriz lá, né, totalmente fechada. Chama de professor X, Y, Z, não importa. Mas este horário tem que estar pronto. Esta organização que o professor começa a receber dos gestores é acolhimento, entendeu? O professor saber que ele vai dar aula em dias X, Y, Z, em horários, já ter isso nas mãos. Fazer um planejamento onde o professor receba neste documento o horário, já o esqueleto da agenda que ele vai ter que fazer. Eu acho que ele tem que ter um inventário da sala de leitura, saber todos os livros que estão lá na sala de leitura. Ele tem que ter um inventário do que ele tem nos laboratórios, porque ele vai no planejamento, ele vai planejar e ele precisa saber o que ele tem na escola, que hoje estão bem aparelhadas. Proporcionar nesse planejamento atividades que levem o professor a espaços da escola que podem ser usados. Hoje eu quero fazer uma aula com o meu aluno no jardim. Mas como eu levo esse aluno no jardim? Aí a gestão já deu o exemplo. Onde põe as pessoas sentadas? Aonde ele vai copiar? Onde ele vai fazer uma anotação? Não chegar lá e descobrir que não dá para sentar ou que não tem espaço para todo mundo.
mas a escola, em todos os espaços do PEI, ela é aprendente. O menino tem que conhecer e o professor tem que levar esse aluno a fazer esses passeios pela escola. Sair um pouco da sala de aula, no planejamento, conversar, porque você acabou de dizer a palavra-chave, né? Se faz um lindíssimo preparo dos acolhedores, se recebe calorosamente os alunos. No dia seguinte, no dia 2, como você disse, um professor que não está preparado traz um péssimo exemplo. E o PEI também é feito de bons exemplos. Mas o que você fazia para acolher o professor? Eu recebi o meu professor, Jorge Guzzo, com toda essa organização. A organização é acolhimento. A escola organizada para receber esse professor. Ele recebia todo este material que ele vai trabalhar no PEI, né? Que são o que é uma eletiva, o que é um sonho, os 4 pilares, tudo ele recebia bonitinho. E eu sempre promovia algumas dinâmicas que os fizessem abraçar o PEI. Como? Por exemplo, teve um ano que nós fizemos, né, todos os princípios e as premissas do PEI. Eu levei numa gráfica, ampliei isso bem bonito, trouxe para a escola um trabalho insano, né? Vamos lá. Passamos contact nele transparente, e aí eu levei de volta na gráfica e o rapaz cortou e fizemos quebra-cabeça. E aí a gente sorteou os professores, aí eles recebiam um saco daqueles pedaços, né, de PEI. Aprenderam, num primeiro momento, que organizar um grande quebra-cabeça exigia deles um trabalho em conjunto, exigia deles, né, a observação do outro, exigia deles ficar próximo ao outro. Eu tive em 2013, 12 para 13, eu tinha um problema sério que eles não sabiam partilhar o que eles tinham, os professores da minha unidade. Como ensiná-los? Então, eles fizeram uma tarde o próprio lanche deles. Eu fiz um mercado, tive um trabalho, né? Procurei receitas, dividi eles em duplinha e fiz um mercadinho. Então, quantos ovos todas as receitas vão precisar? Vai precisar de 2 dúzias. Eu pus 2 dúzias de ovos. A primeira que chegou, olhou na receita, 2 ovos, pegou as 2 dúzias e levou embora. Aí o outro não tinha. E aí começou. Então, em vez deles conversarem, negociarem entre eles vieram na minha sala. Vocês têm que ir lá em cima, na cozinha é o trabalho de vocês. Ganharam avental, tudo que tinha necessidade. E aí, depois de muito transpirar, de entender que eles tinham que partilhar as coisas, o conhecimento, o material que eles tinham, entendeu? Eu não sabia fazer bolinho de chuva, o outro não sabia fazer, mas aquele que sabia podia ajudar o outro, não estava impedido disso. A dinâmica não era essa. Quando eles descobriram, nós lanchamos tudo o que eles fizeram à tarde. E aí foi um comer com sabor. Todos os anos, eles esperavam o uso, o planejamento, porque o acolhimento era feito, entendeu? De tal forma que todo dia tinha uma dinâmica, era divertida para eles. Em 2014, eu lembro que eu fiz uma caça ao tesouro, uma caixa de bombons dentro, mas eles tiveram que andar pela escola inteira. Eles tiveram que ir atrás de conhecimento, de pistas que eram mais malandras, e eles foram descobrindo, por exemplo, o professor de história entrar no laboratório e descobrir as coisas que tem no laboratório que de repente ele também pode usar. Quando ele chegava no dia 2, ele tinha sido acolhido com uma organização, com um preparo e com um carinho de que ele entendesse o que era a PEI. O que está na escola se une ao que está chegando, se coloca para fora, se posta de uma forma diferente. Esse eu acho que é o primeiro princípio do PEI. Você tem que acolher o professor com organização e conhecimento. O pai precisa saber o que é acolhimento. O pai precisa saber o que é um varal dos sonhos. Faça uma reunião antes. Coloquem nomes dele. Explica para o pai o que é acolhimento. Isso
É o diretor que tem que fazer. Explica para o pai o que é acolhimento, o que é varal dos sonhos, tá? O que vai ser um projeto de vida. Porque você disse bem, Luso, o menino fala, ai, eu sonhei que quero ser médico. Então, o meu projeto de vida é fazer medicina. Aí, quando chega em casa, ele fala, ai, a professora mandou eu fazer o projeto de vida, pus o varal. O pai não está entendendo nada, né? Primeiro, aí o menino fala assim, ai, você é médico. Não vai, não. Não vai. Você é besta, você não sabe, você não estuda. Então, destrói. Comece com uma reunião com os pais, use os termos de PEI, depois receba o professor com o material, sabe? Acolha o professor com dinâmicas gostosas. Não coloque ele em situações vexatórias, né? Fazíamos dinâmicas que eram agradáveis a todos. Então, a Cleide falou, antes do acolhimento do estudante, tem que acontecer o acolhimento do educador. No acolhimento do acolhedor, do educador, mostrar a agenda, mostrar o que ele vai fazer, para ele chegar, já saber o que ele precisa e o que a escola vai fazer e o que ele vai fazer. Porque você acolher um professor sem dar esse encaminhamento das coisas da escola e dele, vai se sentir perdido, né? No primeiro momento, se não tiver isso. Agora, se ele chega, tem essa organização, falou, caramba, né, a escola vai fazer isso, e nós faremos isso, eu farei isso, né? O acolhimento também, além de fazer de novo, né, a pedagogia da presença e a educação interdimensional, 4 pilares, e o protagonismo com o adulto, pedagogia da presença, educação interdimensional do adulto, da gestão para os professores, tem que acontecer. Dar para eles uma certa organização, passar para ele pedagogia da presença, para ele sentir o pertencer dele na escola. É importante também com os familiares. O acolhimento, desde na fase inicial, o pai está querendo trazer o seu filho para aquela escola, até a formalização da matrícula. Tem que informar o pai de algumas coisas. Não dá para fazer uma formação para o pai, mas é importante falar que essa escola trabalha com projeto de vida, que ele precisa apoiar o projeto de vida, que essa escola trabalha com tutoria, algumas coisas, algumas informações mínimas para que o pai não destrua ou colabore principalmente com o projeto de vida do estudante e outras coisas mais, para depois acontecer o acolhimento do estudante, né? E como eu falei, repetindo pela importância. Colocar neste acolhimento de professores os funcionários, porque você não pode ter a menina que ajuda na limpeza do banheiro ser uma pessoa que não entende que o sonho do garoto ou da menina ou do professor e ela não sonha. Então, no PEI, todos têm que sonhar. Nos acolhimentos, tem que acontecer pedagogia da presença. O que é pedagogia da presença? É um bom dia, é um olhar, é um sorriso, um abraço. Pedagogia da presença, pessoal, é você estar presente positivamente, é você olhar, sorrir, um abraço, um aperto de mão, né? Um bom dia, uma boa tarde, sentar na escada para conversar com a molecada, sentar com o pai numa conversa totalmente informal. Educação interdimensional é você trabalhar as 4 dimensões estruturantes do ser humano. Né? O que tem que acontecer no acolhimento, né? Que a gente já falou, pedagogia da presença e educação interdimensional. Trabalhar no acolhimento, que é o logos, que é o cognitivo, pathos, que é o emocional, o que a criança sente, levar em consideração o que o adolescente sente, né? O eros, que é a parte motivacional, e o mitos, que é a parte espiritual. Então, tem que trabalhar nesse contexto, seja com alunos, seja com adultos, seja familiar, seja educador. E, de novo, né? A gente volta nos 4 pilares e protagonismo, mas o pano de fundo que tem que acontecer para acontecer os 4 pilares e o protagonismo é pedagogia da presença e educação interdimensional. Mas o educador precisa aplicar a pedagogia da presença e educação interdimensional para trabalhar os 4 pilares e o protagonismo. Então, é importantíssimo que nesse acolhimento dos educadores se trabalhe minimamente os princípios do programa Ensino Integral com os educadores, para que eles saibam o que é minimamente para poder começar a praticar. E também, né, se for possível, num acolhimento, porque não dá para fazer tudo completo e perfeito, né? Eu até antecipo para vocês, quando a gente está falando dessas coisas que o professor precisa ter consciência, no primeiro momento não é uma formação, é mais
formação, sensibilização, comprometimento. Porque formação é uma coisa assim mais estruturada, mais profunda. Como não dá tempo para fazer tudo, você vai informar sobre pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares e protagonismo juvenil, para que eles fiquem com uma consciência mínima e também fiquem sensibilizados e comprometidos a fazer aquilo, porque eles enxergam o significado. Nesse acolhimento dos professores, tem que acontecer minimamente isso. A gente tem que passar para vocês hoje algumas dicas, algumas orientações, que a Cleide fazia isso muito bem na escola dela, de se preparar para o ano que vem, começando pela lógica do acolhimento. Quem faz o acolhimento do professor, dos estudantes, são os jovens acolhedores. A Cleide e a Esther, eles ficavam 2 dias ou até 3 dias fazendo formação para os jovens acolhedores, para eles fazerem o acolhimento dos professores e dos estudantes. Tem que ser feito, ou deveria ter sido feito em novembro, que eles estão ainda na escola, retomada as formações em janeiro, para eles realizarem em fevereiro. Isso no ano que vem, vocês precisam fazer isso. Por quê? Porque a molecada tem que saber, os jovens acolhedores, o que ele precisa fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, com os professores e também com os estudantes. Tem acolhimento dos pais também, que pode ser feito. O acolhimento dos pais pode ser feito individualmente, que é o papel principalmente do diretor, né? Em qualquer conversa que o pai for lá, o diretor já dá um acolhimento no pai, né? Ou de uma forma coletiva, na primeira reunião, né, com os pais, né, fazer o acolhimento para os pais. E os jovens acolhedores e os jovens protagonistas ajudam muito. A formação dos jovens acolhedores é a primeira coisa que precisa ser estruturada para ter sucesso no acolhimento dos professores e no acolhimento do estudante. A primeira coisa, quando faz o acolhimento, contato com os pais, um vídeo que todo mundo está cansado e careca de ver é aquele Vida Maria. E questionar, entendeu? Questionar o pai se ele quer a continuidade daquilo. Tem pai que assiste aquilo e não entende que é uma Maria, que vem da outra Maria, que vem da outra Maria. Então, isso é importante. O diretor passar o vídeo e explicar para o pai. É o primeiro chute para o sonho do menino, para dar certo o varal dos meninos. Segundo, fazer com esse pai um varal dos sonhos, sabe? E deixar ele levar, não fica lá na escola, porque os dos meninos ficam, mas o dele não precisa. Agora, no acolhimento dos garotos com os coleguinhas que estão chegando, ele precisa trabalhar os 4 pilares, ele precisa trabalhar o respeitar a si, ao próximo e à escola. Banheiro limpo, organizado, todo mundo faz as suas necessidades no lugar certo, ninguém estraga absolutamente nada. Mas quem vai contar isso para o menino que está chegando é o acolhedor, que é o respeitar. Para isso, você tem que ter um texto que você vai trabalhar com o acolhedor, trabalhar a interpretação, trabalhar por trás desse texto, para que quando ele estiver na frente dos meninos novos, ele acolha com propriedade. Ele passe o texto, todo mundo vai ler, todo mundo vai discutir, e ele encaminhe para aquilo que são as propostas colocadas, que é, teoricamente, estamos falando de respeito, seja lá respeito. Passar um vídeo. Então passou o vídeo, acabou, tá, tchau, legal. Gente, vamos ensinar que eu vou ao cinema e quando eu saio, eu tenho que sair refletindo sobre o que eu vi. Seja ele lá um xereque, seja ele um filme mais cabeça, sei lá eu. Então o menino vai entender que nesta PEI que ele está chegando, nessa escola, tudo tem significado. E um significado para o bem dele, para o bem daqueles que vivem ao redor dele. Mas essa conscientização não vem só de eu ouvir no jornal. Não, eu tenho que ouvir, entender, compreender. Então, quando passa-se um vídeo para o menino motivacional, para falar dos 4 pilares, ou do respeito, sei lá eu o quê, o menino novo que está chegando não está acostumado. Então, o acolhedor tem que fazer a interpretação
e levar o aluno novo a entender os princípios do PEI. O que a escola deve fazer a partir de agora, né? Para a gente preparar a escola para o ano que vem, tanto para o acolhimento como para as coisas importantes, né? Vamos fazer de conta que a gente está falando com uma escola nova, né? As escolas antigas, façam, por favor, uma adequação daquilo que a gente vai estar falando aqui agora. O que a escola deve trabalhar? Uma das principais, jovens protagonistas. A equipe gestora deve, em dezembro, janeiro, preparar uma formação para os professores sobre protagonismo juvenil. Uma formação de 45 minutos, no máximo, sobre jovens protagonistas para os professores. O que é protagonismo juvenil? Alguns exemplos. Líder de turma. O que é um líder de turma? Quais são as suas principais atribuições? Quais as coisas que eles não podem fazer, que eles devem fazer? É bom estar lá, né? Clube juvenil, para presidente de clube, e também para jovem acolhedor. O que é cada um? Porque o jovem protagonista é o líder, é o acolhedor, é o presidente do clube. Então tem que fazer essa formação agora em janeiro. E essa formação, que será dada na semana anterior ao planejamento, precisa falar dos princípios, precisa falar das premissas, precisa falar um pouquinho da tutoria, precisa falar um pouquinho de guia de aprendizagem, programa de ação. É o que precisa ser feito, porque senão a escola vai ter muita dificuldade ao longo do ano, se não fizer isso no começo do ano, certo? Esse material, esse PowerPoint, que será utilizado para a formação dos professores, deverá ser o mesmo que os professores farão a formação dos estudantes no primeiro ATPC do ano. No primeiro ATPC do ano, então, o professor vai fazer a formação de todos os estudantes. No primeiro ATPC, todos os professores sobem para a sala de aula e fazem a formação de 45 minutos para os estudantes. No segundo 45 minutos, os professores continuam nas salas de aula. Quem quer ser líder de turma? Escreva aqui no papelzinho, candidatos para líder de turma. Quem quer ser presidente de clube? Coloque aí também, num outro papelzinho, uma indicação de um clube juvenil. E quem quer ser jovem acolhedor? O jovem pode se candidatar para um desses três. Não pode se candidatar para as três funções. Ou ele se candidata para líder, presidente ou acolhedor. Não pode se candidatar para os três. O professor recolhe lá os pré-candidatos, né, para as três funções, entrega para o vice-diretor e para o diretor. É importante colocar lá na formação, para ele ser pré-candidato para um cargo de jovem protagonista, ele tem que ser feita uma pré-seleção pela direção. E tem que atender a alguns pré-requisitos para ser candidato. O jovem protagonista, pessoal, ele tem que ser um exemplo positivo da escola, né? Tem que ser uma referência positiva na escola. Você não pode colocar lá um aluno como jovem protagonista, que é um mau exemplo, não pode. Diretos, né? Assiduidade. Então, 97%, 98%. Claro, a gente não está considerando as faltas justificadas. O menino ficou doente, né? Notas. É um outro critério. O menino tem que tirar acima de 7 em todas as disciplinas e 2 matérias, exceções, que pode ser maior ou igual a 6. Então, acima de 7, 2 disciplinas acima de 6. Também tem o menino que está tendo um bom desempenho, né, no aprendizado. O menino estava tirando 2, 2, 2, 2, está tirando 4, 5, 4, 5. Então, ele não é por resultado, notas altas, ou por desempenho, 2 para 4. 100% é desempenho, né? Outro critério, o terceiro, indisciplina ou disciplina. O menino não pode estar envolvido em ocorrências graves de indisciplina, né, que não o deixe como referência positiva. E é recomendável a gente ter o quarto critério em aberto. E esse quarto critério em aberto fica a critério do diretor. Esse critério aqui, por exemplo, não está lá entre os 3, mas é um critério que mostra que você é um exemplo ou que mostra que você não é um bom exemplo. Então, o que acontece muito, né, Cleide? A Cleide sabe disso, né? Os meninos é um jovem que fica definido jovem acolhedor, né? E aí ele começa a se achar na escola, né? Eu sou o máximo, eu sou não sei o quê, que não sei o quê, começa a ficar arrogante, que não está dentro dos 3 critérios, mas se ele começar a ficar arrogante, ele é um bom exemplo? Não. Então o diretor tem que chegar para esse menino e falar, você tem esses tipos de atitudes, não é um bom exemplo. Agora, esses critérios que a gente está falando para pré-seleção para ser candidato são os mesmos critérios que você tem que falar isso na formação, são os mesmos critérios que você, diretor, vai utilizar
para remover o jovem protagonista da sua função se ele começar a quebrar esses critérios. Se ele começar a tirar nota baixa, se ele começar a faltar, começar a bagunçar, o diretor vai ter que conversar com ele uma vez, 2 vezes, na terceira, tira ele e coloca o segundo colocado. O líder de turma, pessoal, é o representante da turma. Tem que fazer a agenda da turma. Tem que conversar com os professores as coisas que sejam interessantes, importantes para os colegas da turma. O líder de turma é aquele cara que vai conversar com o diretor e com o vice-diretor sobre a sua turma. É aquele cara que, se caso estiver acontecendo as coisas muito legais na sua classe, é ele que tem que falar para o diretor que está acontecendo isso. Se tiver um professor muito bom, que está dando uma excelente aula, que está bastante engajado com os alunos, é esse líder de turma que tem que falar para o diretor para elogiar o professor. O professor não está cumprindo o guia, né? Esse líder de turma tem que chegar para o professor e falar: professor, você não está cumprindo o guia. Aí, se o professor continuar não cumprindo o guia, é esse líder de turma que tem que falar para o diretor: diretor, esse cara não está cumprindo o guia. Presidente de clube é aquele cara que tem que organizar o seu clube com seus integrantes. A primeira coisa que o clube tem que fazer, pessoal, né, depois da formação do seu clube, definir a visão do clube. Visão do clube é onde o clube quer chegar dali um tempo, dali 1 ou 2 anos. Clube do teatro. Daqui 2 anos a gente vai fazer uma peça de meia hora para apresentar no Teatro Municipal da cidade. Isso aí é uma visão, é uma meta de médio a longo prazo. A primeira coisa que um clube precisa definir é a sua visão. A segunda coisa que o clube precisa definir é um objetivo intermediário. Um objetivo para daqui 6 meses, por exemplo. A terceira coisa que o clube precisa fazer o plano de ação do clube. No terceiro ATPCG da escola, os clubes já precisam se reunir, definir visão, objetivo intermediário e plano de ação. Então, o que acontece aí? No terceiro ATPC do ano. Eles estarão, mas eles já foram formados que eles precisam fazer isso. Porque o clube juvenil, né, quando as crianças não sabem o que eles precisam fazer, é um inferno na vida do diretor. Porque eles querem brincar, eles querem fazer isso, querem fazer aquilo. Eles vão fazer isso espontaneamente, numa boa, logo. Não, é vocês que precisam estar lá. Vocês precisam se reunir para definir visão, objetivo intermediário e o plano de ação. Jovem acolhedor. O papel dele principal é ele fazer o acolhimento dos professores e também dos educadores. Eles podem, por exemplo, nos primeiros dias de aulas, no primeiro mês, por exemplo, vocês darem a camiseta para eles, porque eles são jovens acolhedores quando eles vestem a camisa. Nos primeiros dias de aula, até um mês, por exemplo, eles podem vestir, até a pedido da direção, né, a camiseta na entrada, no recreio e na saída, para eles ajudarem os alunos novos, principalmente na parte disciplinar, comportamental, na entrada, no recreio e na saída. Senão a molecada vai entrar gritando, vai jogar papel no chão, vai cortar a fila do refeitório, e o jovem acolhedor vão ficar de olho, tá, nesses jovens novos que estão entrando na escola. As formações não serão completas e perfeitas, mas vão dar uma consciência mínima para as pessoas terem uma consciência mínima e ficarem sensibilizadas e comprometidas a fazer. Agora, tem outras coisas que, numa situação inicial, pode ser feita, como numa situação emergencial. Por exemplo, tem muitas escolas antigas aí que ainda têm dificuldade, né? Com alguns professores e com os alunos, muita disciplina, etc, etc. Então, também é muito recomendável, no primeiro mês e meio, nos primeiros 5 minutos das primeiras aulas, todos os professores, por exemplo, trabalhar um dos 4 pilares. Isso funciona, pessoal. Todo dia, os primeiros 5 minutos, todos os professores trabalham um dos 4 pilares. No segundo dia, outro pilar em outros 5 minutos. E assim, o professor não pode repetir o mesmo pilar. Que atividade que ele faz? Uma leitura, um filme, alguma coisa que trate aquele pilar naquele dia. 5 minutos, pessoal. O diretor, PCG e o vice, tem que assistir nesse período de um mês, pelo menos 1 ou 2 aulas de cada professor. A partir do professor fazer isso com os estudantes, está todo mundo incorporando os 4 pilares. E aí pode, que nem a Cleide colocou, dá para se construir combinados com a classe sobre os 4 pilares, o que fazer e o que não fazer. Dá para se combinar os 4 pilares, o que fazer, o que não fazer, com os professores. Porque se todo mundo estiver praticando os 4 pilares na escola, caramba, a escola vai ficar fantástica. Agora, se a escola, alguns não estão praticando os 4 pilares, é nesse momento que você vai ver. O acolhimento que foi feito
para todos os educadores, que eram mais de 1.000, né, lá em 2012, lá em Serra Negra, né, foi feito por um jovem acolhedor lá de Pernambuco. E era um período de frio, né, junho. Ele começava a sua conversa totalmente agasalhado, né, e aí ele foi conversando e foi tirando a roupa. E ficou só de shorts. E o recado dele no final da sua fala era: para você estar no PEI, você precisa se despir do passado e vestir uma nova roupa que é o PEI, que é o Programa Ensino Integral. Diante de tudo que vocês diante de tudo que vocês nos apresentaram, eu tinha certeza que não seria diferente, que seria dessa forma mesmo, enriquecedora, gratificante, que nos fortalece e que nos faz acreditar cada vez mais. A gente precisa buscar, sim, os sonhos. E algo muito importante, todo o aprendizado também muito importante que você falou, Guzo, feito com amor, né? Porque vem com prazer, vem com satisfação, vem querer mesmo. Então a gente tem assim uma equipe muito fortalecida, né? E hoje vocês ainda fortificaram mais ainda em tudo aquilo que a gente acredita. Os nossos eternos agradecimentos.